inflexível perante suas tentações. O homem que cumpre seu dever ama mais a Deus do que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Provém dela como um filho nasce de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas sim por dar à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e se irradia sob forma mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, pois quer que a beleza de sua obra resplandeça perante ele. Vamos elevar o pensamento e pedir ao Pai que nos ilumine e que nos dê força para passar por essa pandemia que estamos enfrentando. E eu vou aproveitar e vou ler uma oração que eu gosto muito para nós iniciarmos o trabalho da noite de hoje. Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado. Ajuda-nos a pedir em teu nome para que a força dos nossos desejos não perturbe a execução dos teus desígnios. Ampara-nos, a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos, cada dia, ser instrumentos vivos e operosos da paz e amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a tua lei. Que assim seja. Gilberto, a gente vai te deixar à vontade agora. O Gilberto, que é da Associação Espírita Consolador Prometido de Sara, e a tua palestra hoje é sobre livre-arbítrio, né? Seja bem-vindo. Eu que agradeço a vocês pelo convite, uma oportunidade que a gente tem de refletir sobre a doutrina espírita. E o texto que foi lido agora do Evangelho nos remete exatamente ao tema da análise da noite, que é o livre-arbítrio, né? Que nós vamos analisar ele com um pouco mais de amplitude e compreender o nosso dever em relação a esta liberdade que Deus nos dá. Eu fico muito feliz de estar com vocês do Grupo Espírita Ninho de Amor e de Luz de Araranguá e mais feliz ainda de estar vendo vocês aqui agora. No momento que eu estou fazendo a palestra, eu estou acompanhando esses rostos bonitos. Então, vamos lá. Eu vou começar com uma história verdadeira. Há algum tempo atrás, eu fui participar de uma reunião de empresários que é feita numa cidade, no final do ano, e lá chegando, eu encontrei um amigo meu que estava participando dessa reunião. E ele disse assim: Gilberto, faz tempo que eu não te vejo. Rapaz, na nossa associação, na semana passada, teve um religioso que fez uma palestra bonita sobre livre-arbítrio. Ficou falando sobre essa tal de palestra. E alguns pontos que ele foi assinalando, né, na nossa conversa, lembrando daquilo que o palestrante falou. E, de repente, o empresário começa a fazer a sua locução, a sua palestra, e quando ele está lá na metade da palestra, ele conta uma parte da vida dele, dizendo que ele tinha um irmão que era uma pessoa totalmente dependente, uma pessoa que, até para se vestir, ele tinha que contar com o auxílio da família. E aí, quando terminou a palestra, eu perguntei para o meu amigo, que estava ali comigo, o seguinte: já que você prestou tanta atenção na palestra do religioso, que foi feita lá na associação, me diga o seguinte: o irmão do palestrante que acabou de falar, do empresário palestrante, tem ou não tem livre-arbítrio? Rapaz, parece que eu dei um choque nele. Ele parou e disse: é mesmo, né? Eu acho que não tem. Aí eu disse para ele: tem sim. Sob o ponto de vista da doutrina espírita, o irmão dele tem livre-arbítrio. E aí eu expliquei rapidamente como é que era o entendimento da doutrina a respeito do assunto e eu vou tecer algumas considerações na palestra de hoje. Então vamos começar do começo. As coisas acontecem em nossa vida, elas já estão determinadas?
se tudo é consequência, se estiver tudo determinado, né? O que é que adianta ter livre-arbítrio? Não é uma pergunta que nos ocorre nesse instante? Ou, resumindo, nós temos ou não temos livre-arbítrio? O que é livre-arbítrio? É a liberdade, é a faculdade que o indivíduo tem de determinar a sua própria conduta, de fazer ou não fazer, de seguir este ou aquele caminho para o seu adiantamento. É a liberdade que ele tem de pensar, de agir, de fazer as suas próprias escolhas, que é o termo que está na moda, né? Fazer as escolhas. Eu faço as minhas escolhas. Esse é o livre-arbítrio. Bom, nós sabemos que o Espiritismo vem ensinar todas as coisas e lembrar o que Jesus ensinou. Não é isso? Ele prometeu que iria mandar o Consolador prometido. Se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, tem 4 capítulos iniciais que nos dão o norte para qualquer análise que a gente faça sobre qualquer assunto. Ali diz o seguinte, afirmações de Cristo. Meu reino não é deste mundo. Nesse instante, Jesus está fazendo referência ao mundo espiritual, que é o mundo normal, conforme consta lá no Livro dos Espíritos. Claro que o mundo espiritual também se manifesta no material, porque nós todos somos espíritos. Então, sob o ponto de vista do espírito, este irmão do palestrante tem livre-arbítrio como espírito. Tá, para começar a conversa. Há muitas moradas na casa de meu pai, disse Jesus. Ou seja, existem muitos mundos habitados. E o nosso é o de provas e expiações. Olhem só. Sem muitas explicações a respeito disso, podemos resumir dessa forma. As provas nós escolhemos antes de vir para cá, nessa encarnação. E as expiações nos são situações impostas pela lei divina para nos ajustarmos, em consequência dos nossos atos. Ou seja, tanto as provas que nós escolhemos como as expiações são decorrências dos nossos atos. Então, nós somos agentes aí. Temos livre-arbítrio. O que nos ocorre é consequência das nossas ações, quer por escolha, quer em decorrência dos nossos erros. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Interessante que no Livro dos Espíritos está dito o seguinte, Deus impõe a reencarnação. Ele não pergunta para nós se a gente quer. Até porque talvez se a gente não quisesse. Quem leu aquele livro, Memória de um Suicida, sabe quanto tempo que Camilo demorou para reencarnar. Ele estava se amarrando, até que eles disseram, meu filho, está na hora de tu ir. Então, pode ser que, se fosse dado a nós escolhermos reencarnar, talvez a gente não quisesse. Então, Deus impõe a reencarnação para o nosso bem. Né? Então, é nosso irmão reencarnado retornando ao mundo material. Não vim destruir a lei, outra afirmação de Jesus. Que lei é esta? É a lei moral. É a lei de justiça, de amor e de caridade. Esta é a lei que impera no mundo. E qual é o objetivo da lei de justiça, de amor e caridade? É o bem comum. É o bem coletivo. Esse é o melhor resumo que a gente pode ter da lei de justiça, amor e caridade. Então, a gente tem que entender qualquer coisa sob o ponto de vista do bem comum, do bem coletivo. E a lei do progresso, nós somos obrigados a evoluir. Né? Aqui nós temos também a lei de causa e efeito. Na verdade, a lei é uma só, mas aí são as diversas maneiras como nós vislumbramos e entendemos esta lei. A lei de causa e de efeito tem por objetivo equilibrar o que se desequilibrou. Então, quando há um desequilíbrio, né, a gente sofre as consequências da lei que vem nos colocar no caminho certo. Eu gosto de citar aqui uma passagem do meu filho, quando ele era pequeno, ele vivia mordendo os coleguinhas. E a minha esposa, com toda a boa maneira que ela tem de lidar com a educação dos filhos, ela vivia dizendo, meu filho, não faz isso, meu filho, tu não está vendo que o teu coleguinha está chorando porque tu está mordendo ele? Até que, depois da terceira ou quarta vez, ela pegou a mão dele e mordeu. Dali para frente, ele nunca mais mordeu coleguinha nenhum. A lei divina é assim. Ela, às vezes, ela deixa à vontade, a gente vai agindo, e de repente ela tem que pegar um pouquinho mais forte para nos ensinar, porque se a gente não aprende de uma maneira mais simples, de acordo com a lei do amor, ela vinha explicando para o filho, não faz isso, meu filho, não entendeu desse jeito, então ela pega um pouquinho mais pesado para a gente poder entender. Mas sempre o objetivo não é o castigo, sempre o objetivo é o ensinamento, é para o nosso bem. Bem, dito isso, nós vamos imaginar a seguinte situação, pessoal.
Lá, antes de vir para essa encarnação, a gente vai lá conversar com os nossos instrutores espirituais para programar essa encarnação. Então, imaginemos o seguinte. A gente chega e lá tem uma ficha com todos os nossos registros, né? Está tudo anotadinho lá, não fica nada de fora. E um benfeitor chega para nós e diz assim: meu amigo, você tinha uma excelente saúde, você bebeu todas e fumou durante vários anos. Então é natural que nesta próxima encarnação você tenha graves problemas de saúde pelos excessos cometidos que lesaram o seu perispírito. E a gente já começou a ficar assustado. Aí ele diz assim: olha, tem mais ainda, tá? Você tem uma esposa exemplar, você não valorizou a sua esposa, você teve filhos, mas não se preocupou com a educação deles. Então, é natural que você tenha muitas dificuldades com os seus familiares. A gente começa a ficar mais preocupado ainda. De repente ele diz assim: você tinha bastante dinheiro, mas nunca ajudou os outros. Então, para não cometer os mesmos excessos, o recomendável é que você nasça numa família muito pobre. Aliás, o lugar para você nascer certo mesmo é uma favela. Aí a gente se assusta mais um pouco. Aí o nosso benfeitor disse assim: bem, você não quis nunca saber de religião. Né? Você morava até perto da igreja, mas nunca foi lá porque você disse que não precisava de Deus. Então, nessa próxima encarnação, você vai ficar bem longe da igreja, bem longe do templo, bem longe do centro espírita, para você aprender a valorizar Deus. E o que é que a gente vai dizer naquela hora para o nosso benfeitor? O que é que vocês acham? Nós, como bons brasileiros que somos, nós vamos dizer assim: não dá para dar um jeitinho? Aí o benfeitor diz assim: até dá sim. Você pode sofrer tudo isso ou não precisar passar por isso, só a metade, mas com uma condição: trabalhar para Jesus. Aí o que a gente diz para ele? Feito, topamos, gostei dessa proposta, é isso que eu vou fazer. Não preciso passar por nada disso que você falou antes? Não. Se você trabalhar para Jesus, você não vai precisar passar por todas essas dificuldades dessa forma. E aí, a gente se recorda aqui do Nazareno Feitosa, aquele palestrante que vocês conhecem, que disse uma vez para mim assim: eu fui um soldado, ele disse, né? Eu fui um soldado lá no tempo dos romanos, lá, e eu matei muita gente. Então, nessa encarnação, tinha uma programação de que eu ficaria na cama, né? Para resgatar esse meu passado delituoso aí. Mas foi oferecida também a opção de eu fazer um trabalho pela doutrina espírita, né? E aí eu resolvi adotar esta posição, e então ele está até hoje aí fazendo palestra. Isso ele relatou, né? Então a gente, na verdade, assumiu esse compromisso. A gente disse assim: não, eu topo trabalhar para Jesus. Mas aqui, pessoal, o que é trabalhar para Jesus? É fazer palestra? Também é fazer palestra. Mas isso é o de menos. Porque também não adianta nada eu fazer palestra aqui para vocês agora, dando um monte de explicação, se a minha conduta no meu dia a dia não estiver afinado com aquilo que eu estou expondo. Então, o fazer palestra em si só terá significado se ela vier acompanhado de um comportamento adequado do palestrante. O que é que a gente pode dizer que é trabalhar para Jesus? Muito simples, aquilo que ele disse. Né? Quando encontrares um doente, visitares um doente, né? Quando tiver uma pessoa em dificuldade, faça. É a mim que você está ajudando. Isso é trabalhar para Jesus. Então, para facilitar o nosso entendimento, eu fiz uma musiquinha aqui que eu vou cantar para vocês, que vai dar um resumo de que é esse trabalhar para Jesus, que na verdade a gente expressa através daquela palavra que nós conhecemos bem no Espiritismo, que é caridade, fazer o bem. Caridade é doar sangue, trabalhar em mutirão, visitar a quem precisa, motivar o nosso irmão, jogar lixo na lixeira, reciclar, saber servir,
saudar sempre com um sorriso e ter tempo para ouvir. Saudar sempre com um sorriso e ter tempo para ouvir. Perdoar uma ofensa, tolerar a imperfeição, respeitar nossa família, dar a todos atenção, com serviço voluntário, ajudar nossa cidade, cuidar muito de nós mesmos, tudo isso é caridade. Cuidar muito de nós mesmos, tudo isso é caridade. Orientar uma criança no caminho de Jesus é a mais bela caridade que a gente aqui produz. O Evangelho recomenda o exercício do altruísmo. Só o amor em movimento vence o orgulho e o egoísmo. Só o amor em movimento vence o orgulho e o egoísmo. O homem goza de liberdade absoluta? O que é que vocês acham? Vamos pensar assim. Se nesse instante eu quiser matar uma pessoa, eu posso fazer isso sem problema nenhum? Tenho liberdade para fazer isso? O que é que vocês acham? Se eu quiser me matar, sim. Mas se eu quiser matar outra pessoa e não estiver na programação reencarnatória dela esta morte, eu não vou conseguir. Quem lê a história do Hitler, tentaram matar ele 50 vezes. E por incrível que pareça, ele morreu através do suicídio. Então, não tenho liberdade de fazer aquilo que eu tenho. E lá no Livro dos Espíritos está dito o seguinte: não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Então, nós não temos liberdade absoluta. Até porque, como o que prevalece é o interesse coletivo, já aqui a resposta nós temos. E por que Deus não deu ao homem uma liberdade completa? Vocês já tiraram alguma vez para pensar? Alguém de vocês aí que está nos vendo aqui agora, viu aquele filme O Todo-Poderoso? Com o Jim Carrey, aquele humorista americano? Alguém assistiu? Pode levantar a mão que eu vejo daqui. Viu? Renato, viu, né? Padilha também viu? Viu, Paulo? Isso. O que é que acontece naquele filme? Vamos lembrar aqui, para aqueles que não viram. O Luiz também está assinalando ali. O que acontece? O sujeito era um jornalista, ele perde o emprego, né? Questiona Deus, porque Deus não sabe de nada no controle do mundo, porque tinha contrariado os interesses dele. E aí o Deus aparece para ele e diz assim: bom, já que tu acha que eu não sei fazer as coisas, meu filho, eu vou te passar todos os poderes para ti fazer como tu quiser. E aí o que é que aconteceu? Quando ele teve este poder de Deus, a primeira coisa que ele fez foi arrumar o carro que tinha estragado. Aí depois ele chega em casa e vai ensinar o cachorro dele a usar o banheiro, que incomodava muito ele. O cachorro fazia xixi pela casa inteira. Ele ensinou o cachorro a ir no banheiro. Mais um problema que ele resolveu. Aí ele trabalhava na TV e ele começou a obter reportagens exclusivas. Ele sabia o que ia acontecer, ele ia lá com a câmera, né, e filmava e fazia uma reportagem. Às vezes até ele interferia nas ações da natureza para conseguir aquela reportagem. Né? Olhem só, ele utilizou os seus poderes para benefício dele próprio. E aí, nesse momento, a gente pode fazer uma pequena reflexãozinha aqui conosco, né, pessoal? Se a gente tivesse esse poder de Deus, a primeira coisa que eu acho que a gente ia fazer é acabar com o coronavírus, né? Acabar, pronto, acabamos com o coronavírus, nós somos Deus agora. O homem tem livre-arbítrio? O Livro dos Espíritos diz assim, que ele tem sempre, na questão 843,
Uma vez que ele tem liberdade de pensar, ele tem liberdade de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria como uma máquina. Daqui a pouco nós vamos ver o caso daquele irmão do empresário. E quando ele tem anormalidades, questão 847, que é o caso do irmão do empresário. Claro que ele não tem mais liberdade, aquele que tem inteligência turbada, como o corpo, né? Como um ser que está encarnado. Mas aqui eles fazem a seguinte afirmação: pode ser resultado do mau uso que fez do livre-arbítrio na vida anterior. Olhem a palavra que eles usam. Até botei em letra maiúscula aqui para não me esquecer. Pode ser o resultado. Não necessariamente é o resultado. E nós temos que tomar cuidado como espírita, porque toda vez que a gente vê alguma anormalidade, o primeiro pensamento que nos ocorre assim é: o que não aconteceu com essa pessoa, né? O que ela não fez para estar assim nessa situação? Cuidado, porque pode ser uma prova que a pessoa escolheu. E se for uma expiação, também está tudo dentro das leis divinas. E quando é um caso de embriaguez? Aí os espíritos dizem que o bêbado voluntariamente se privou da razão e, em vez de ele cometer uma falta, ele comete duas. Olha que os espíritos não aliviam. Kardec fazia as perguntas assim para ver se os espíritos aliviavam nas respostas, mas eles não aliviavam. No homem primitivo, é um instinto que predomina. Os espíritos nos respondem na questão 849. É como uma criança que usa o livre-arbítrio e as suas necessidades, então é mais limitado. Né? E aí, com o passar do tempo, ele vai se desenvolvendo. E aqui eu me lembro daquela história de um missionário que chegou numa tribo indígena e começou a dizer assim: vocês não podem mais dormir junto, homem com mulher, onde é que já se viu? Dormir tudo nu, andar nu por aí e dormir um com o outro. Aí o filho do chefe chegou, o missionário disse assim: mas o missionário, vem cá, antes do senhor vir para cá, aqui na nossa tribo, que a gente fazia isso, era pecado? Porque ele vivia dizendo que era pecado, não, o missionário. O missionário disse: não era pecado porque vocês não sabiam. Aí o filho do chefe disse: então o que o senhor veio fazer aqui? Encher nós de pecado? Devia ter ficado em casa. Mas, na verdade, é uma piada isso aqui, mas ela reflete uma realidade. Ou seja, à medida que a gente vai tomando consciência das leis divinas, aumenta a nossa responsabilidade. E os acontecimentos pré-determinados? Existem acontecimentos pré-determinados? Existem, sim. Porque o Espírito, segundo a questão 851 do Livro dos Espíritos, escolheu as provas de natureza física. E quanto às morais, é sempre livre para escolher entre o bem e o mal. Então, vamos fazer aquela história do começo que eu relatei para você. Supondo que eu tenha me perdido na parte financeira e tenha escolhido nascer numa favela. Né? E por mais força que eu faça para ficar rico, não consigo. É uma prova que eu mesmo me impus. Ou uma expiação que me foi imposta para o meu próprio bem. Bom, tudo bem. Isso é uma questão de natureza física, uma prova de natureza física, uma imposição de natureza física, uma limitação de natureza física. Está limitado. Não pode, não vai ficar rico. Mas eu posso tomar 3 atitudes diferentes de natureza moral. Por exemplo, eu posso, me revoltar e me tornar um traficante. É uma atitude. Outra, eu posso não me tornar um traficante, me revoltar contra Deus e passar a vida inteira reclamando. Porque o meu vizinho conseguiu ficar bem na vida e eu não consigo, e ficar revoltado contra Deus a vida inteira. É outra situação de natureza moral. E também posso me conformar, me resignar, entender que se eu não consigo, é porque Deus tem uma grande razão para assim querer. Vocês conhecem pessoas assim? Eu conheço algumas. Né? Pessoas que vivem em, não digo extrema pobreza, mas em estado de pobreza, e são pessoas que entendem, reconhecem a inteligência e a bondade de Deus. Bom, a infelicidade não é um destino? Foi perguntado aos espíritos. Questão 852. Eles disseram assim: não são provas ou expiações. Então, olha só, o Kardec perguntou: tá, mas a pessoa já não nasce com um destino de ser infeliz? Os espíritos dizem: não é isso. Você está interpretando errado a lei divina.
Ou é uma prova que a pessoa escolheu, ou é uma expiação que é um ajuste feito pela lei divina em favor da pessoa, para o bem dela. Então não existe esse negócio de felicidade como destino. E a morte? É uma fatalidade? O que é que vocês acham? Claro, todos nós vamos morrer, né? Mas a gente pode mudar a data da nossa morte prevista? Nós vemos com a programação do mundo espiritual para vivermos 40, 50, 60, 80 anos. Isso é a nossa programação. Mas nós podemos mudar isso não se suicidando, tá? Tira essa hipótese fora. Nós podemos antecipar a nossa morte ou prolongar a nossa morte prevista pelas nossas ações. Eu vou dar 3 exemplos para vocês. Vocês assistiram aquele filme do Chico Xavier, né? Acho que todo mundo assistiu, né? Então, naquele filme, o José Cândido Xavier era irmão do Chico. E o Chico ia trabalhar na fazenda lá, né? Do Ministério da Agricultura, na fazenda do Ministério da Agricultura, durante o dia. E depois, no fim da tarde, à noite, ele vinha no centro espírita para trabalhar, para atender as pessoas. E o José Cândido Xavier, que era o irmão dele, ficava o dia inteiro atendendo as pessoas, conversando. Daqui a pouco ele vem e atendia essas pessoas. Em determinado momento do filme, vocês observam que ele fica doente e, de repente, alguém diz assim, estão lá conversando, mas não explica no filme. No livro sobre a vida de Chico Xavier, é explicado o seguinte, Emmanuel chega e diz, olha, ele tinha uma programação para ficar os 10 ou 12 anos finais da vida dele na cama. Esta era a programação que ele tinha, como prova, inclusive, que ele concordou. Mas como ele superou as expectativas, trabalhando por bem, atendendo as pessoas, fazendo toda essa caridade que ele fez nesse período, como mérito para ele, os espíritos vão levar antes da hora prevista. Ele não vai precisar passar por esses 10, 12 anos de cama. Então, ele antecipou por mérito, mudou a data. Vocês ouviram falar que o Chico Xavier e o Divaldo Franco tiveram uma moratória na vida deles? Eles tinham uma data prevista para morrer, e como eles estão realizando, o Divaldo agora está realizando um trabalho, e o Chico também realizou um trabalho maravilhoso, eles deram mais um tempo de vida para eles. Então, em relação à morte, a gente pode mudar, sim, a data da nossa morte. Todos nós vamos morrer, mas nós também podemos alterar, tanto para menor, como para maior o tempo de vida aqui encarnado. Kardec pergunta na questão 862. Mas tem pessoas que só acontecem coisas ruins para elas. Não é isto fatalidade? Tem gente que reclama, né? Mas só acontece coisa ruim para mim. Né? E Kardec perguntou e os espíritos responderam. Há pessoas que escolhem a vida de decepção para exercitar a paciência e a resignação. Tem pessoas que escolhem a vida de decepção para exercitar a paciência e resignação. Eu, possivelmente, não tenho escolhido isso aqui, porque é uma prova difícil. Né? Às vezes, escolhe acima da capacidade. É o tipo daquele sujeito que não sabe nadar e vai querer atravessar o rio. Né? Então, às vezes, acontece. O espírito escolhe acima das suas forças. Escolhe. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Questão 459, que todos nós conhecemos aqui. Os espíritos conhecem bem essa questão. Por quê? Porque a resposta dos espíritos, que a influência deles é tão grande, dos espíritos desencarnados, que muito frequentemente são eles que nos dirigem. Está a resposta sim. E aí eu pergunto, se é eles que nos dirigem, onde é que está o nosso livre-arbítrio? Sofremos a influência espiritual, são eles que nos dirigem, então a gente não tem a responsabilidade, então não temos livre-arbítrio. Olha as palavras que são ditas aqui. São eles que vos dirigem. Dirigir é diferente de controlar. E eu vou dar um exemplo para vocês bem simples. Eu trabalho numa empresa e o dirigente da empresa, a pessoa que me dirige lá na empresa, eu sou funcionário, diz assim, pega esse lixo aqui e joga lá fora. Aí eu pego o lixo, vou lá fora e jogo lá no latão de lixo. No outro dia ele pega o revólver e diz assim, agora tu pega esse revólver e atira no primeiro que tu encontrar lá na rua. Eu faço isso?
E ele diz assim, se tu não fizer isso, tu vai para a rua. Eu digo para ele assim, eu vou para a rua, mas eu não faço. Você me dirige, mas você não me controla. E assim também é o que nós devemos fazer com os espíritos. Né? Quem está no controle somos nós. Nós é que temos o livre-arbítrio. Eles nos influenciam, se a gente deixar. E aqueles que têm sorte? É uma questão colocada por Kardec como pergunta para os espíritos. E aí eles dizem assim, ó, normalmente ele sabe se orientar melhor, mas pode ser um gênero de prova também, né? Porque o sucesso acaba embriagando, a pessoa acaba se empolgando, tudo dá certo para ela, no fim ela acaba se perdendo. É um gênero de prova, um gênero de prova complicado. E a sorte no jogo? Os espíritos respondem, questão 865. Quem ganha como homem perde como espírito. É uma prova para o orgulho e para a cobiça. Questão 867. Feliz estrela. Kardec pergunta. E a feliz estrela? E aí os espíritos dizem. A expressão nascer sob uma feliz estrela é uma velha superstição que ligava as estrelas ao destino de cada homem. Alegoria que certas pessoas têm a tolice de tomar ao pé da letra. Eu não sei se vocês leem horóscopo. Algum de vocês lê horóscopo aí todo dia para ver como é que as coisas vão acontecer? Hã? No meu tempo, aí nós somos mais antigos, né? No meu tempo, tinha uma pessoa muito famosa no Brasil que se chamava Omar Cardoso. O Omar Cardoso era mais famoso do que o Silvio Santos e mais famoso do que o Roberto Carlos. Era um astrólogo. Ele fazia o horóscopo e sabia a vida de todo mundo. É uma coisa de louco no meu tempo. E o Roberto Alves, no tempo que eu trabalhei com ele na TV, ele me contou uma história de que o diretor do Jornal Estado era uma pessoa que acreditava muito em horóscopo. Todo dia ele lia o horóscopo para ver o que ele ia fazer naquele dia. O que é que acontece naquele tempo antigo, algum tempo atrás? Hoje é fácil, hoje nós temos internet, né? Passa as informações pela internet, lá de São Paulo chega aqui no mesmo instante. Naquele tempo antigo não era assim. O horóscopo era feito lá no Rio de Janeiro e São Paulo, e aí vinha de ônibus. Aí vinha as informações, vinha já antecipado, né, com 10, 15 dias de antecedência, aí o pessoal do jornal ia colocando aquele horóscopo, de acordo com o dia. Só que, como era uma coisa que todo mundo lia, primeiro o horóscopo, depois os esportes, e depois a matéria de polícia, não podia ter o jornal sair sem ter o horóscopo. Descobriram lá no Jornal do Estado que tinha um motorista que o bicho era bom para escrever horóscopo. Então, quando não vinha a folha do horóscopo de São Paulo, Rio de Janeiro, essa pessoa é que escrevia. E ele escrevia direitinho lá e ninguém notava. Só que depois ele percebeu, esse motorista, que o chefe dele lia o horóscopo e ficava preocupado em seguir o horóscopo. Então, o que ele fazia? Ele fazia o seguinte, quando o chefe dele, por exemplo, dizia, vamos viajar segunda-feira para Curitiba. Naquele tempo, viajar para Curitiba era terrível, né? Não tinha duplicado a BR, o trânsito era complicado, e ele não queria ir, ele botava no horóscopo. Aí, na segunda-feira, o chefe ia ler o horóscopo e estava assim, hoje o dia não está propício para a viagem. Essa é uma história verdadeira, mas retrata muito bem essa credulidade que as pessoas têm em relação ao horóscopo. Emmanuel, mentor do Chico, nos esclarece que os astros eles influenciam no nosso complexo celular, na parte material, na célula, mas não no caráter, nem no destino da pessoa. Né? Então é bom a gente sempre se lembrar disso. Se Deus sabe o resultado da prova, qual é a necessidade que tem, então, de ele fazer a prova? Eu acho que é a mesma pergunta que a gente tinha que fazer, né? Quando aqueles professores sabem como é que o aluno vai se dar na prova, ele já sabe, mas ele só vai poder dar nota depois que a prova está feita. Ele não vai dar nota antes, supondo que a pessoa não vai acertar. Os espíritos respondem, é o mesmo que perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e realizado. Quer que caiba ao homem a responsabilidade da ação. E nenhum juiz também condena supondo, né?
eu vou soltar não vou soltar esse preso, porque se eu soltar, ele vai matar uma pessoa, então eu já deixei ele preso. Não posso, como juiz, fazer isso. Né? Bem, vamos lá. No livro Céu e Inferno, nós temos uma história interessante de Charles, que tinha 13 anos de idade, olhem só, encarnado. Ele tinha as faculdades intelectuais nulas, não reconhecia os pais, tinha completa suspensão de desenvolvimento em todo o sistema orgânico. Igual aquele irmão do palestrante que eu falei para vocês no início. E sabe o que acontece? Foi perguntado para... Estava a Sociedade Parisiense, Espiritismo Reunida, e alguém perguntou para São Luís, né, espírito, ô São Luís, nós podemos conversar com o espírito daquele menino? Aí o São Luís disse, sim, vocês podem conversar com o espírito dele, como se vocês fizessem a um desencarnado. Conversar com o espírito dele, ele dormindo, claro, né? É como se você estivesse conversando com um desencarnado. E aí eles fizeram isso. Invocaram o espírito que animava o corpo desse jovem, do jovem Charles de 13 anos. Como vocês viram ali, ó, não falava nada, faculdades intelectuais nulas, não reconhecia os pais, e fizeram uma pergunta para ele. E ele disse, eu sou um pobre espírito preso à terra por um pé qual um passarinho. Depois respondeu, quando o corpo infeliz repousa, quando o meu corpo repousa, fico um pouco mais livre para alçar-me ao céu a que aspiro. E aí perguntaram para ele assim, tendes quando acordada a consciência do que se passa, apesar da imperfeição dos vossos órgãos? E ele respondeu, Charles, vejo, ouço, mas o meu corpo nada vê e nem percebe. Ou seja, o espírito gozando do seu livre-arbítrio, muito embora o corpo do jovem não apresentasse condições nenhuma e reação nenhuma. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado quando trata desses tipos de assuntos é querer julgar Deus. Né? Porque a gente vê alguém numa situação dessa e já vem na nossa cabeça alguma concepção, pré-concepção sobre aquele assunto. Uma senhora, uma criança nos braços, chegou para Chico e disse, ô Chico, vem cá, esse meu filho aqui, ele nasceu surdo, mudo, cego e sem os 2 braços. Surdo, mudo, cego e sem os 2 braços. E agora ele está com uma doença nas pernas e os médicos querem cortar as 2 pernas para salvar a vida dele. Há alguma resposta para mim no Espiritismo? Olhem só. E aí, Chico diz assim, o nosso Emmanuel está explicando o seguinte. Chico, explica a nossa irmã que esse nosso irmão em seus braços suicidou-se nas 10 últimas encarnações. E pediu, antes de nascer, que lhe fossem retiradas todas as possibilidades de se matar novamente. Mas agora, que está se aproximando aos 5 anos de idade, ele já está procurando um rio e ele já está procurando um precipício para ele se atirar. Então, avisa a nossa irmã que os médicos amigos estão com a razão. As 2 pernas dele serão cortadas em seu próprio benefício, para que ele fique mais algum tempo na Terra, a fim de que diminua a ideia do suicídio. Ou seja, eles iriam atender o pedido que ele fez antes de reencarnar. Não me deixe eu me matar de novo. Se os acontecimentos estão no destino de um homem, eles se cumprirão apesar da sua vontade e será sempre para o seu bem. O que prevalece é a lei divina de justiça, amor e de caridade. Então o homem pode o quê? Apressar ou retardar, segundo a sua vontade, o fim de suas provas. É nisso que consiste a sua liberdade.
Adiantar, apressar ou retardar. Mas que vai acontecer, vai. Então, respondendo, né, a pergunta final, na Terra é feliz quem quer e é infeliz quem quer também. É uma questão de querer. Porque todos nós perdemos entes queridos. Se eu fizer pergunta para qualquer um de vocês, algum familiar perderam, né? Mas uns fazem o fim do mundo e outros tocam a vida para frente, acreditando na justiça de Deus, na misericórdia divina. Todos estamos expostos aos mesmos desafios, aos mesmos problemas financeiros, e agora essa pandemia nos coloca, nós todos do mundo inteiro, na mesma situação. Todas as pessoas do mundo estão na mesma situação. Rico, pobre, dessa raça, daquela, dessa religião, daquela, daquele que não tem religião, né? O que nos diferencia é a maneira como cada um de nós reage em relação a este problema que é do mundo inteiro. Então, esta é a análise final a respeito deste assunto, para a gente refletir. E eu vou aproveitar para contar uma história para vocês, que eu gosto sempre de contar quando eu trato desse assunto. Quando eu morava em Florianópolis é uma cidade grande, então lá a gente não conhece ninguém. Não é uma cidade assim como a cidade de vocês em Araranguá, como a minha aqui em Sara, que no fim a gente acaba conhecendo todo mundo. Não todos, mas a maioria das pessoas da cidade, né? Então a gente vai no centro, conhece todo mundo e tal. E lá, para a gente fazer isso, a gente tinha que ir num clube. Eu frequentava, então, o clube, Campestre Yacht Club. E um dia eu estava lá no Campestre, no LIC Yacht Club, não Campestre. Estava no LIC e chega o Carlos com um carrinho e eu estava sentado numa mesa, ele se colocou ao meu lado. E aí, eu olhei, tinha uma criança totalmente paralisada, que não se mexia, né? Não chorava, estava ali parada. E eu olhei para ele e perguntei assim, ô Carlos, quem é essa criança aí? Ele chegou e disse assim, essa aqui é a minha loteria. Me deu uma dor no coração, assim, achei de mau gosto aquele tipo de palavra que ele disse naquele momento, né? Se referindo àquela criança que estava naquela situação. E eu imediatamente troquei de assunto. Ah, pois é, Carlos, era uma pessoa assim muito querida, ele, né? Uma pessoa muito simpática. Puxei outro assunto e ele também desviou, não falamos mais nesse assunto. Aliás, procurei não puxar nada relacionado com esse assunto. Passa mais ou menos de 6 a 8 meses, eu trabalhava num órgão público, advogado, e nós estávamos numa reunião do conselho, estávamos lá reunidos, de repente, Carlos chega lá na porta, lá nos fundos, chorando, e todo mundo para a reunião para ver o que estava acontecendo com o Carlos, porque ele é uma pessoa que todo mundo gostava, devia ser uma coisa muito grave, ele está chorando, entrar chorando assim, na nossa reunião. E aí o presidente chamou, vem cá, vem aqui na frente, dizer o que está acontecendo contigo, que está todo mundo preocupado contigo, vem cá, correndo. Ele foi lá na frente, pegou o microfone e começou a falar. E à medida que ele falava, eu fui baixando a minha cabeça. Ele estava chorando de alegria. Eu disse, estou chorando de alegria, ele disse. Porque assim, porque o meu filho começou a andar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Pessoal, se eu ficar emocionado, vocês não se impressionem, eu sempre fico, né, ao lembrar essa história. Ele disse assim, vou dizer uma coisa para vocês. A nossa família, antes da vinda dessa criança, era uma família assim, separada. Minha filha nem nos visitava direito, meu filho também não aparecia nunca. E a gente nunca se encontrava nos domingos, porque sempre tinha alguém que tinha algum compromisso, ou a gente arranjava um compromisso. E a partir do momento que essa criança entrou na nossa casa, mudou tudo. Hoje, nós todos nos reunimos em torno dessa criança. Um leva ela para a escola, traz ela, leva para cá. No fim de semana, nós sempre fizemos o almoço em família para todos estarmos junto com essa criança. E aí, naquele momento, eu percebi, né, que quando o Carlos falou lá para mim naquele dia,
que aquilo ali era a loteria dele, ele não estava falando errado. É porque ele considerava que aquela criança ali era a loteria dele. E não tinha dinheiro no mundo que pagasse o que aquela criança estava fazendo para a família dele. Então a gente fica assim, porque, na verdade, são crianças especiais e Deus sabe muito bem onde colocá-las. E se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber que também as pessoas que recebem essas crianças são pessoas especiais. Deus não está brincando. Deus não coloca do jeito que ele quer para lá e para cá, assim, sem nenhum planejamento. Deus sabe o que está fazendo e a gente deve entender que quem está no controle é Deus. Agora, para resumir o livre-arbítrio, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Tudo bem. Qual foi a pessoa do mundo, em todos os tempos, que teve o livre-arbítrio mais amplo de todos? Quem é que responde? Pensaram? Jesus, né? O ser, espírito, que teve o que tem o livre-arbítrio mais amplo. Faz o que quer. Agora, vocês já notaram que toda vida que ele ia fazer alguma coisa, ele dizia assim, seja feita a vossa vontade. Ou seja, ele não fazia a vontade dele, mas ele fazia a vontade do Pai. Então, o ser que tinha o mais amplo livre-arbítrio da Terra não fazia o que ele queria, e sim o que o Pai queria. E esse é o entendimento que nós devemos guardar do livre-arbítrio. Deus nos dá liberdade para a gente aprender a lidar com ela. E à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo a fazer a vontade do Pai. Até que chegue um instante, por nossa livre e espontânea vontade, nós só faremos aquilo que Deus quer. Aprendemos a ser livre para entregar a nossa liberdade nas mãos de Deus. Então vamos aprender com Jesus a não fazer a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. A não fazer o que nós queremos, mas fazer o que é preciso ser feito. Reflexão final. Como é que eu estou usando o meu livre-arbítrio? Como é que eu estou usando a minha liberdade? A vida que eu vivi até agora, essa atual encarnação, é uma vida viva ou é uma vida morta? É uma vida cheia de vida ou uma vida de zumbi? Tem até aquele seriado, né, de zumbis. Será que nós somos aqueles zumbis? Eu quero continuar me arrastando? A nossa vida é derramar o leite, limpar o leite, derramar o leite, limpar o leite, derramar o leite, limpar o leite. É só isso que nós fazemos? Isso não é viver, isso aí é patinar. Viver é semear a afeição, aí avançamos. É conquistar uma amizade, daí a gente avança. É salvar uma vida, evangelizar uma criança, daí a gente avança. É secar uma lágrima, e daí a gente avança. Isso sim é viver, fazer o uso adequado do livre-arbítrio. Boa noite a todos, muito obrigado a todos vocês. Então, meus irmãos, agradecemos a esse presente que nos desse na noite de hoje, Gilberto, né? A reflexão que cada um leve para os nossos lares, para o nosso ambiente de trabalho, no convívio geral do nosso dia a dia, na sociedade, e medir realmente, né, até onde que o nosso livre-arbítrio vai ou que e pode afetar o nosso próximo, né? Fazer aquilo nesse livre-arbítrio que tem aquela máxima, né? Fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que ele fizesse para nós, né? Porque normalmente a gente faz o que quer e se arrepende amargamente posteriormente, né? Porque não tem limites e acaba extrapolando o que chega naquela outra condição que o Gilberto falou, porque cada um ou vai mais cedo ou vai mais tarde, tudo em função do que se fizer. Então, tem pessoas que antecipam a seu carimbo do seu passaporte de retorno à parte espiritual e outros, por prestarem bons serviços aqui na Terra, até ganham um pouquinho de visto de trabalho um pouquinho mais extenso. Então, é isso aí. A gente, assim, a gente vai aprendendo, transitando pela lei divina. Então, quando a gente faz uma coisa errada, a gente sofre as consequências disso, né?
Quando a gente faz outra coisa, aí a gente aprende. Até que chega um tempo que a gente só vai fazer as coisas certas. E fazer as coisas certas é cumprir a lei de justiça e de caridade, é seguir a vontade divina. Pronto. Aí passamos a ser felizes, não tem mais problema nenhum na nossa vida. É verdade. Então tá, pessoal, como a gente faz, né, ao final das nossas palestras, a gente primeiramente agradecemos mais uma vez ao Gilberto e a todos que ficaram até agora nesse momento, né, para aquele momento assim de meditação, de reflexão, desse momento que a gente está passando, né? Então na terça-feira a gente costuma fazer uma irradiação de assim mais proporção, né? Nas segundas-feiras fazemos um trabalho mais individual ao final da reunião, mas chega na terça-feira, então como é uma palestra pública que vai para todos os lares depois, a gente nesse momento que a gente enfrenta, então acho que um dos maiores problemas que a gente está enfrentando hoje é essa tal da pandemia, mas que a gente então saiba, né, incluir nas nossas orações, pedindo Deus que nos dê força para suportar esse momento, para que a gente possa estar também, da mesma forma, passando essa boa energia para as pessoas, para que elas saibam resistir, né, nesse momento que ninguém se aflige, porque a questão da aflição e do pessimismo e do desespero mexe com as nossas defesas do nosso corpo físico e espiritual. Convém que todos nós fiquemos fortes, né? Lembrando que Deus sabe o que é bom para nós. Então, se é, de repente, um karma coletivo, seja o que for, é o momento que a gente tem que enfrentar esse problema, né, olhando de frente e tentando levar a paz e esperança àquele que está à nossa volta. A gente sempre lembra, de repente, alguns também têm a sua aguinha aí perto, né? A gente costuma, lembra todos que tragam para junto da sua sala, do ambiente que está, e que a gente procure, então, vibrar boas energias, que coloque nessa água que está junto a nós, aquelas energias que vão nos revigorar as forças do nosso corpo físico e da nossa alma. Mas que, de maneira geral, a gente estenda os nossos pensamentos a toda a humanidade que se faz presente, tanto encarnada como desencarnada. Estamos agora em alguns de posições trocadas, então daqui a pouco é nós voltando e eles vindo para cá, mas todos com esse objetivo de aprender a lidar com a vida, com o nosso livre-arbítrio, e sempre fazendo um pouquinho de cada vez para ir subindo, degrau em degrau, e sermos hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, pedimos muita proteção de Deus para a nossa família, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos do trabalho, para aqueles que a gente encontra no trânsito, dentro do transporte coletivo, dentro das lojas e todos os locais aonde que a gente vai conviver com as pessoas, que a gente tenha realmente muita compreensão de que somos totalmente dependentes uns dos outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Temos que pedir por todas as profissões, por todas as pessoas que estão nesse mundo, né? Cada um contribuindo da sua maneira, do seu trabalho, do seu ganha-pão, do seu suor, mas que a gente também aprenda a respeitar as diferenças, as culturas, as raças, as religiões, os credos de cada um, né? E que a gente realmente possa pedir que haja mais paz e mais união nesse mundo. Conscientes de que estamos aqui de passagem, né? E que realmente estamos aqui tendo uma oportunidade única, né, de encarnar nessa época de transição planetária, nesse tempo que, de repente, quando lá adiante a gente perceber, né, ainda talvez encarnado, ou quem sabe depois já de retornado ao pátio espiritual, puxa vida, né? Tive a oportunidade de fazer muitas coisas, de ajudar nesse momento, então, também de crise agora, ou mesmo essas crises financeiras que possam ocorrer, outras crises existenciais de pessoas que não sabem o que estão fazendo aqui, mas que a gente possa estar consolando, ajudando, né? E tantas coisas boas que a gente ainda pode fazer, né?
e quem sabe que talvez até merecia um pouco mais de tempo aqui na Terra para fazer um pouquinho mais além daquilo que a gente se comprometeu. Porque a gente escreve as linhas gerais da nossa vida antes de reencarnar, mas o livre-arbítrio nos dá a oportunidade de muitas vezes abraçar, que a gente tenha força para suportar, porque tenha certeza, né, que foi escolha nossa. Então, pedimos a Deus que abençoe todos nós, os nossos lares, que nos proteja e que possamos estar aqui novamente a semana que vem, né, com mais ensinamentos, com mais condições de estar avançando e colaborando com a doutrina espírita para divulgar, né, para que a gente possa realmente estar, de certa forma, fazendo o nosso papel, certamente como trabalhadores da última hora, que não são só os espíritas, mas todos aqueles cristãos que querem realmente ver esse mundo ficar melhor. Meu agradecimento a todos, muita luz, muita paz, e até a próxima semana, se Deus assim quiser, e acho que Ele quer, né? Abraço a todos, beijo no coração. Obrigado mais uma vez, Gilberto. Esperamos contar com você em outras futuras palestras aqui para o nosso grupo. Abraço a todos.